Cada vez que eu leio a carta de São Paulo aos Efésios, eu fico assim apaixonada. O primeiro capítulo, que é a introdução a essa carta, me deixa assim encantada, e é o que eu quero compartilhar agora com vocês um pouquinho. O primeiro capítulo ele é dividido em duas partes, e hoje eu vou comentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a primeira parte do capítulo, que vai do verso 1 a 14. Então nós vamos começar lendo e ouvindo Efésios capítulo 1, versos de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O apóstolo Paulo teve o propósito de estabelecer e firmar aos seus leitores, os cristãos em Éfeso, a verdade que eles ouviram e creram em Jesus Cristo. Além disso, continuar familiarizando os seus leitores com o mistério do Evangelho. E no decorrer da carta, nos capítulos seguintes, Paulo vai repetindo o que é esse mistério. E aí a gente também vai falar sobre isso nos outros vídeos que eu vou fazer depois. Eu amo isso, que Deus se revelou finalmente em forma concreta, feito carne em Cristo Jesus. Esse é o mistério do Evangelho, fazendo tudo se convertir nele. E para isso o apóstolo Paulo apresenta na primeira parte desta grande carta, ali no capítulo 1, o grande privilégio dos Efésios e de todos os cristãos, os crentes em Cristo, que tendo sido no passado, todos nós, incrédulos, rebeldes, longes de Deus, e no caso dos Efésios, pagãos idólatras, ali com vários templos de deuses diversos, eles agora são convertidos, voltados para Cristo, para o Deus Criador, aquele que fez todas as coisas pelo poder da sua palavra, e recebidos por Deus em sua aliança, que Paulo ilustra através da visão do próprio estado deplorável antes da visão, que Paulo na carta mostra a partir do capítulo 1 até o capítulo 3, e na segunda metade da carta, nos capítulos 4, 5 e 6, Paulo vai instruir os seus leitores nos principais deveres e estilo de vida daqueles que seguem a Cristo, e que serve para nós e que é para nós também hoje, tanto na vida pessoal quanto na vida de relacionamento com o próximo. E São Paulo exorta os Efésios e anima-os no fiel cumprimento dos ensinos e dos deveres e da vida cristã. Para muitos estudiosos, e eu concordo, a carta aos Efésios é o epítome, é a síntese de
praticamente toda a doutrina cristã em apenas 6 capítulos e de quase todos os princípios básicos da teologia cristã. Aqui, nessa primeira parte do capítulo 1, nós vamos ler a saudação básica que Paulo usa praticamente em todas as suas cartas, e a seguir, até o verso 14, Paulo apresenta suas ações de graças e louvores a Deus pelas inestimáveis bênçãos que Deus, o Pai, concede aos cristãos de Éfeso e, consequentemente, a todos os cristãos, e concede a nós. O que me chama a atenção nessas ações de graças que Paulo eleva a Deus, o Pai, é a sua ênfase em pontos importantes da nossa doutrina cristã, doutrinas bíblicas que fundamentam a nossa fé e que são recorrentes em sua carta. São fervorosas orações de louvor e de gratidão a Deus em favor dos irmãos em Éfeso, que abundam em orações que Paulo sempre apresentava, tá em Tessalonicenses, aos Filipenses, aos Colossenses, que geralmente o Todo-Poderoso dispensa a nós, porque são instruções de que nós somos adotados para a família de Deus, instruções que a nossa adoção foi gratuitamente ofertada e conquistada por Jesus no sacrifício da cruz, garantida porque Ele ressuscitou e porque nós recebemos o Espírito Santo da promessa, que é um penhor, é uma garantia que nós temos de que Deus vai cumprir e voltar para nos levar para a glória eterna. Então Paulo termina essa ação de graças reafirmando a terceira pessoa da Trindade, o próprio Espírito bendito de Deus, afirmando a sua santidade e a sua ação que nos torna santos. O próprio Espírito é quem nos santifica. Ele é chamado o Espírito da promessa, pois Ele é o Espírito prometido, Ele está em nós. Ele é que nos sela, é que nos torna ali filhos de Deus, cristãos, que nos separa, que nos santifica para Deus, que nos distingue e nos marca como pertencentes a Deus. O Espírito é o penhor da nossa herança, penhor, parte do pagamento, segurança e soma total. Sim, é o dom do Espírito Santo que tem ali a garantia, o carimbo, o selo, aquele adesivo do cartório de que aquela escritura daquela propriedade pertence àquele proprietário. E nós temos essa escritura, nós temos este selo que nós pertencemos a Deus, a Jesus, fomos comprados. E o Espírito Santo, com todas as suas influências, todas as suas operações, tanto como santificador, quanto como consolador, são o início do céu, da glória, tanto na semente quanto no broto. A iluminação do Espírito é o penhor, é a garantia da luz eterna. A santificação é o penhor da santidade perfeita que Cristo já tem e que já vai sendo operada em nós aqui. E os confortos são os penhores, as garantias das alegrias eternas. E disse que Ele é o zeloso, é o cuidador até a redenção que virá da posse adquirida e já aqui. Pode ser chamado aqui, agora, dessa propriedade, aguarda, porque esse é o próprio desfrute que garante aos herdeiros, e nós herdeiros em Cristo, como nós já possuindo e já comprados pelo sangue de Cristo. E quando a gente lê e faz essa oração de ações de graça que está em Efésios, que a partir do versículo 3 ao versículo 14, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, onde Cristo já está, a humanidade na presença do Deus bendito, Pai, derramando sobre nós, já agora, a adoção de filhos pelo beneplácito da vontade de Deus, de graça no seu amado Filho Jesus, segundo a riqueza dessa graça de Deus, derramada abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência do próprio bendito Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, até o resgate da sua propriedade. Nós somos a propriedade de Deus, em louvor de sua glória,
para a glória de Deus Pai, já vivendo aqui. É maravilhoso, eu amo essa oração, e é isso que a gente tem que fazer, lendo essas passagens, lendo esses trechos bíblicos e realmente entendendo que cada palavra dessa é justamente o que ela diz. É isso, são as riquezas dessa graça de Deus, são os beneplácitos da vontade de Deus, é bondade que a gente não consegue imaginar. As regiões celestes em Cristo, a bênção espiritual já ali e que já está em nós e que já vem em nós e que está sobre nós. E toda a sabedoria, toda a prudência do Deus eterno, do Deus perfeito, do Deus que é toda a sabedoria, já está conosco. Já nesta sabedoria toda, Deus nos separou desde antes da fundação do mundo, já nos destinou previamente. Isso tudo é muito perfeito e por isso nós somos em Cristo Jesus de forma gratuita, feitas parte da família deste Deus perfeito, que tem este plano eterno feito e fomos incluídos neste plano eterno. Até o resgate desta propriedade, nós somos dele, ninguém vai nos tirar da mão dele, já estamos selados com o próprio Espírito Santo de Deus. Que o Senhor reafirme, que o Senhor grave cada vez mais forte estas verdades eternas, imutáveis, que jamais mudarão no seu coração. Em nome de Jesus, que o Senhor te agracie, é o meu pedido. Até a próxima.